Bora descobrir comigo hoje quais são os melhores roteiros de viagem na Europa? Vamos comigo? Oi people, eu sou a Nuni, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou especialista em viagem e no vídeo de hoje eu quero te dar 10 sugestões dos principais e melhores roteiros mais classicões mesmo assim pra você passear lá pela Europa. Normalmente esses são os roteiros de um viajante de primeira viagem lá pra Europa, mas eu tenho certeza que você ainda não fez todos esses 10 roteiros, então se você já foi pra Europa alguma vez, esses roteiros podem te ajudar também. São as principais cidades, capitais e países que todo mundo quer conhecer e riscar da nossa listinha de sonhos. Então o primeiro roteiro de todos, que eu acho que é sensacional e ele faz muito sentido realmente pra você fazer esse circuito, é Londres mais Paris, mais Bruxelas, Bruges e Amsterdã. Ele é um roteiro que ele faz quase que um circuito completo mesmo, você consegue com facilidade ir de uma cidade a outra e pode ser bem simples de você fazer esse roteiro realmente. Mas para você incluir essas 5 cidades, eu recomendo que você tenha pelo menos uns 20 dias de viagem. Isso porque para Londres e Paris eu não recomendo que você fique menos do que 6 dias. São cidades gigantescas que realmente demandam bastante tempo pra gente conhecer. E aí Bruxelas e Bruges de 1 a 2 dias são suficientes, já Amsterdã cerca de 2 a 4 dias podem ser suficientes também, dependendo do seu estilo de viagem. Então se você quiser menos do que 18 ou 20 dias, eu sugiro que você reduza um pouco aí a quantidade de cidades para você visitar e fique entre Londres, Paris e Amsterdã, ou de repente Londres, Paris e a Bélgica, as 2 cidades da Bélgica, para você realmente fazer tudo com calma e conseguir conhecer todas as cidades. A minha segunda sugestão de roteiro que muita gente gosta de fazer, e eu acho que de certa forma faz sentido por serem 2 países porta de entrada da Europa, é Paris e Itália. E na Itália você optar por Roma, Florença e Veneza, que claro são as principais cidades ali do país. São todas elas 4 cidades extremamente turísticas e pra quem tá querendo um roteiro bem clássico e claro super romântico, faz muito sentido fazer essas 4 cidades. Você pode entrar por Roma ou por Paris e sair por uma das duas também e fazer meio que um circuito completo também. Mas você tem que ter em mente de que entre Itália e Paris você obrigatoriamente vai ter que pegar um voo, você não vai conseguir fazer de trem. Então eu recomendo que internamente ali na Itália você faça tudo de trem entre uma cidade e outra, e para se conectar com a França, lá com Paris, que você pegue um voo interno e você pode de repente comprar sua passagem pela Air France e optar por um stopover em Paris, por exemplo, e fazer o restante todo da Itália. Para Paris, como eu já disse, pelo menos 6 dias. Já para Roma, 5 dias são suficientes. Veneza, todo mundo faz em um, mas eu recomendo pelo menos 2 para você conhecer com calma e explorar bem a cidade além do óbvio ali. E Florença, eu sou completamente apaixonada, e se você quiser ficar apenas na principal cidade ali da Toscana, 3 dias são suficientes, mas tenha em mente que existem muitos museus para você visitar. E se você quiser abranger um pouco ali a Toscana e visitar outras cidades da região, eu recomendo pelo menos 5 dias para você conseguir fazer um roteiro com calma por ali. Passando para minha terceira sugestão de roteiro de viagem na Europa, eu recomendo que você mescle Portugal com Espanha e aí fazer as 4 principais cidades. Então, Lisboa, Porto, Barcelona e Madrid. A média de tempo em cada uma dessas 4 cidades vai de cerca de 3 a 7 dias, dependendo de qual destino que você vai querer incluir também. Por exemplo, a cidade de Lisboa. Existem vários bate-voltas que você consegue fazer da capital portuguesa, e se você incluir 7 dias, não vai ser muito tempo não, viu? Você vai conseguir conhecer bastante coisa de Portugal e da capital também. Mas para você conhecer apenas a capital, 3 dias são suficientes, e se você quiser incluir a Vila de Cascais, que é a vila da cidade de Lisboa mesmo, é litorânea, bota mais um dia. E lógico, se quiser incluir a cidade de Sintra, que é uma vila próxima ali também, super histórica, bota mais um dia aí nessa conta. Já a cidade do Porto, em 3 dias você consegue fazer tanto o Porto quanto a sua cidade depois ali do Rio, que é a Vila Nova de Gaia, onde você vai conseguir incluir a degustação de vários vinhos do Porto. Já na cidade de Madrid, 3 dias são suficientes, e se você quiser incluir algum bate-volta, mais um ou 2 dias podem ser suficientes também. Já para Barcelona, apenas para a cidade, 5 dias são necessários. A cidade é enorme e tem muita coisa para fazer. Se quiser conhecer algumas outras cidades litorâneas na região, pode incluir mais uns 2 dias ali para fazer alguns bate-voltas. Acabou de chegar aqui no canal? Então aproveita para se inscrever e ver mais vídeos como esse. Aproveita também para compartilhar com seus amigos, que eu tenho certeza absoluta que eles vão adorar. O quarto roteiro clássico na Europa, que eu acho que vale muito a pena você fazer, é fazer a parte ali mais mainstream do leste europeu, que seria a cidade de Berlim, Praga, Viena e Budapeste. É um roteiro que também faz muito sentido pela linha que você vai caminhar por ali, e realmente vale muito a pena para você conhecer entre
todas as aspas possíveis, um pouco mais lado B da Europa. Lógico que esse ainda é um roteiro clássico, mas não é todo mundo que vai para essa região. E para fazer esse roteiro, você vai precisar de cerca de 15 dias. Em Berlim, recomendo pelo menos 5, porque realmente a cidade é muito grande e tem muita coisa para fazer. Já Praga, Viena e Budapeste, de 3 a 4 dias são suficientes para conhecer essas cidades. Então é um roteiro que você consegue fazer um pouquinho mais rápido do que esses outros que eu já te sugeri aqui nesse vídeo. Se você quiser fazer um roteiro um pouco mais longo, quiser incluir outras cidades, faz sentido também conhecer a cidade de Bratislava, que é a capital da Eslováquia. Ela fica ali entre Viena e Budapeste e é super próximo mesmo. De trem ou de ônibus você chega em cerca de 1 hora. De Viena você chega lá em Bratislava. Passando pro quinto roteiro clássico lá na Europa, você pode fazer apenas nas cidades Paris e Londres. E aí, se você for fazer uma viagem um pouquinho mais longa, eu recomendo que você coloque 10 dias para cada cidade. Vai por mim que vai valer muito a pena. Eu fiquei 10 dias em Londres e foi assim, uma escolha super acertada. Eu não conheci Londres inteira e não conheci tudo que eu queria ter conhecido na cidade, mas valeu muito a pena porque eu realmente mergulhei na cidade, sabe? Foi realmente uma experiência sensacional e foi a partir, inclusive, dessa minha viagem para Londres que eu passei a visitar tudo com um pouquinho mais de calma e acrescentar mais dias do que o tradicional que o pessoal recomenda por aí. Então, ficar 10 dias em Paris e 10 dias em Londres vai ser sensacional. Mas se você tiver uma viagem de 15 dias, fazer 15 dias metade ali em cada uma delas, vai valer muito a pena também, inclusive recomendo, viu? Sexto roteiro que eu recomendo aqui que você faça pela Europa é fazer Suíça, com as principais cidades ali, Genebra e Zurique, e também o norte da Itália, onde eu recomendo que você inclua Milão e a região um pouco ao norte de Milão, que junta a região dos lagos ali, que junta bem na fronteira mesmo entre a Suíça e a Itália. E nessa região ali de lagos que fazem fronteira com esses dois países, você pode optar pelo Lago Maggiore, o Lago de Lugano e o Lago de Como. Eles têm diversas cidades sensacionais para você incluir no seu roteiro, e aí fazer então as outras principais cidades ali, Genebra e Zurique, e contar também junto com Milão, porque pode ser uma boa alternativa para você entrar ou sair, sem contar que Milão é uma cidade lindíssima também e vale a pena incluir no seu roteiro. Sétimo roteiro, que não é tão clássico assim, mas que eu recomendo você fazer, é a parte mais do Reino Unido mesmo. Inclui a cidade de Londres, bota também Liverpool e Manchester e inclui também uma cidade lá da Escócia, lógico, sua capital, Edimburgo. Se você tiver mais do que 15 dias para investir nesse roteiro, você pode incluir mais alguma cidade ali da Escócia também, como Glasgow, por exemplo, ou mais ao norte e fazer mais aquela região dos trens e das paisagens lindíssimas que a Escócia tem para oferecer. Outro roteiro que faz muito sentido você incluir, e é a minha 8ª sugestão, é fazer Londres mais Dublin, duas capitais sensacionais. Londres, como eu já disse, eu recomendo pelo menos 7 dias. Já Dublin, se você ficar apenas na capital da Irlanda, você precisa de cerca de 4 dias para conhecer. Mas eu recomendo que você faça pelo menos uns 7 dias ali em Dublin, para você conhecer um pouquinho mais da Irlanda e ir para algumas praias e algumas cidades lindíssimas com uma natureza impecável que a Irlanda tem para oferecer. Nono roteiro clássico lá da Europa também é apenas a Itália, mas você fazer de Roma pro sul. Então eu recomendo que você faça Roma, cerca de 5 dias, a região da Costa Amalfitana e de Nápoles, que aí pra região eu também recomendo de 3 a 5 dias, pode até botar um pouquinho mais, e descer mais um pouquinho lá pra região da Sicília. Lá na Sicília também você pode fazer de cerca de 3 a 5 dias, dependendo do que você quiser conhecer. Então dá pra fazer um roteiro completíssimo de uns 15 dias pela essa região da Itália. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esse país que é super romântico, com uma culinária sensacional e paisagens de tirar o fôlego. Por fim, mas não menos importante, eu recomendo que você faça um tour um pouco mais completo ali pela Espanha. E aí que você faça, então, a capital Madrid, Barcelona, Sevilha, que são as 3 principais cidades ali da Espanha. E também inclua nesse roteiro aí uma das 3 ilhas, ou Maiorca, ou Menorca, ou Ibiza. Tudo vai depender do seu estilo de viagem aí pra você completar esse roteiro pela Espanha. Mas eu tenho certeza que esse roteiro vai fazer você se apaixonar pela Espanha, porque realmente é um país enorme, que vale a pena você deixar apenas esse país pra a sua viagem completinha. Então, num roteiro de 15 dias, você consegue incluir as 3 principais cidades, Madrid, Barcelona e Sevilha, e também uns 3 a 4 dias ali em alguma das 3 ilhas que você optar. Mas é isso, gente, essas são as minhas 10 sugestões de roteiros de viagem na Europa. São os mais classicões mesmo, com as principais cidades, as principais capitais, que eu tenho certeza que vai te agradar algum deles aí. Se você curtiu alguma dessas ideias, me deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber qual deles você mais gostou. Mas por hoje é só, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!